Glória a Deus, Deus seja louvado. Saudação de paz a todos os irmãos. Quem vos fala é Bispo Marcelo Alencar, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos hoje aqui para dar continuidade aos nossos comentários da revista Caminhos de Justiça, a Ética Cristã e os Desafios Contemporâneos. Queremos louvar a Deus pela sua vida. E hoje, na lição 7, vamos falar sobre um tema muito importante, muito relevante, para nossas vidas, para a sociedade, a geração que nós estamos inseridos. Vamos falar sobre jogos de azar e apostas. É a lição de número 7 da revista Caminho de Justiça da Igreja, a Palavra de Cristo para o Brasil. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso presidente nacional, apóstolo Rubens Gomes, juntamente com a sua esposa, Bispa Paula Souza. Que Deus abençoe a nossa liderança, que sempre tem aí investido na educação cristã em nosso ministério, e também o nosso querido Bispo Márcio Figueiredo, que é o diretor executivo da revista, e também o escritor do segundo trimestre de 2025, nos trazendo aí temas extremamente relevantes para a nossa vida. Amém? Tá com a sua revista na mão aí, Caminhos da Justiça. Vamos então com a lição de número 7, e hoje o tema é apostas, jogos de azar. Olha, nós vivemos em dias onde tem se tornado uma prática preocupante, não apenas entre os adultos, mas também entre os jovens. E isso tem entrado até mesmo dentro do ambiente da igreja. Precisamos falar sobre isso. Vamos colocar sobre a mesa esse tema hoje. Vamos nos debruçar sobre a palavra de Deus e vermos o que o Senhor nos orienta através da sua palavra. Amém? A título de introdução, o nosso autor nos trouxe aí o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo de número 11. Está escrito assim: a riqueza da procedência vã diminuirá, mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. Provérbios, capítulo 13, versículo de número 11. A título de introdução, os jogos de azar e as apostas têm sido uma prática comum em diversas culturas, mas, para o cristão, essa prática levanta sérias questões sobre ética e integridade. Deixa eu abrir uma aspas aqui já. Quando ele diz assim que tem sido uma prática comum em diversas culturas, não é novidade para ninguém que nos países onde os jogos de azar são legalizados, permitidos, existem aí cidades que trabalham em volta dos grandes cassinos, cidades conhecidas pelo mundo inteiro exatamente por essa prática de jogos de azar, onde as pessoas atravessam o mundo para ir lá visitar esses grandes cassinos e lançar lançar o seu dinheiro, e muitas vezes ali nós já vimos muitas histórias tristes, tá? Então a cultura ela tem trazido isso como uma prática comum, tá? entre as nações, as gerações aí. A Bíblia nos orienta a buscar o sustento por meio do trabalho honesto e do esforço diligente. Devemos rejeitar qualquer tipo de enriquecimento fácil ou ilícito. Como podemos conciliar o desejo legítimo de prosperar com os princípios bíblicos de honestidade e trabalho árduo? Nessa lição, vamos refletir sobre os princípios bíblicos a respeito do dinheiro e do trabalho, e veremos as consequências das apostas na vida pessoal e comunitária. Então, perceba que é um tema extremamente importante para a nossa geração. Tá? Nós vemos aí muitas pessoas aí se afundando no tocante aí às dívidas decorrentes de apostas, perdendo dinheiro, nesse sonho imaginário de enriquecimento. Então, a palavra de Deus vem nos dizer que Deus ele vai mostrar um caminho para nós adquirirmos nossas riquezas, nossas posses, que é o quê? Que é o trabalho honesto, um esforço diligente. O que é um esforço diligente? É um esforço contínuo, onde a pessoa diariamente vai sair em busca do pão de cada dia. Então, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar sobre isso. E aí eu quero fazer menção aqui de um texto que está no capítulo 13, versículo 5, onde está escrito assim, em Provérbios 3, 5. Confie no Senhor
de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então perceba que Salomão, no capítulo 3 também, vai falar para nós confiarmos em Deus. Então, quando nós pensamos em riqueza, em prosperidade, em prosperar, precisamos confiar em Deus. Porque se nós formos confiar no nosso próprio entendimento, a sociedade, a cultura a qual nós estamos inseridos vai dizer para nós assim, ó, lança seu dinheiro em apostas. Todo dia uma aposta nova, um caminho novo. Então a Bíblia diz, olha, confia no Senhor. Então quando falamos em prosperar, enriquecer, adquirir, confiar em Deus, seguir os preceitos bíblicos, tá? Então perceba que é um tema extremamente relevante para a nossa atualidade. Como nós sempre fazemos aqui, vamos trazer aqui algumas informações baseadas em pesquisas, em notícias, em matérias, para que você possa ampliar mais o seu campo de visão acerca do tema de hoje, tá bom? Então, quando falamos em jogos de azar, olha aí, a primeira pesquisa que eu trago aqui mostra que 11 milhões de brasileiros fazem uso arriscado de apostas. O que é um uso arriscado? Pessoas que perderam já o limite do que pode, né, pegar o dinheiro da família, de compromissos e lançar aí nesses jogos de azar. Então, no radar de autoridades especialistas, esses jogos de apostas têm chegado a um número significativo. Então, 11 milhões de pessoas assim, declaradamente que têm esse vício, esse hábito, é um número alarmante. Essa pesquisa vai destacar que 9,3 milhões de pessoas usam bets no Brasil e coloca essa modalidade como a segunda na preferência dos brasileiros, ganhando inclusive do jogo do bicho, que foi tão tradicional e também tem sido aí muito procurado, principalmente em determinadas regiões brasileiras. Aí o jogo do bicho ainda é muito forte. Pessoas investem pesado o seu dinheiro nesses jogos de azar. Então, eles estão vendo agora um crescimento que das bets, essas plataformas digitais que levam a pessoa a praticar esse vício em jogos de azar, tá bom? Vícios em apostas online, um problema em ascensão com risco à saúde mental. Então perceba que esse vício em jogos já está acarretando o quê? Doenças psicológicas, doenças psicossomáticas. Então perceba que o próprio governo brasileiro tem despertado, tá, para esse problema social real nos dias de hoje, tá? Do ponto de vista neurobiológico, olha aí, os adolescentes têm um controle inibitório menor. Eles controlam de uma forma menor esse impulso por jogar. Então, a pesquisa vai dizer que 10,5% dos jovens entre 14 e 17 anos disseram ter jogado no último ano. E 55,2% dos apostadores nessa faixa estão nessa zona de risco. Então, o jovem é diferente do adulto. Ele tem uma capacidade menor de se controlar. Então, para um jovem se viciar em bets, em plataformas, em qualquer outro tipo de jogo de azar, ele está mais à mercê desse vício, tá? Outra pesquisa que trouxemos aí do Poder 360, olha aí, 38,6% no Brasil tem algum grau de risco para vício, olha aí. E dentre esses 38,6%, 55% é de jovens. Olha o perigo. Então perceba como que os jogos de azar, essas apostas, plataformas digitais têm influenciado e colocado em risco não apenas adultos, mas principalmente jovens. 25,9% jogaram já uma vez na vida. Desses 25, 68 jogaram no último ano. E 61% estão nessa zona de risco de se tornar o quê? Um viciado, um jogador compulsivo de apostas. Tá? Isso aqui é um número mais aberto da mesma pesquisa. E aí, olha que número alarmante aqui, irmãos. Dos entrevistados, que foi do dia 12 a 14 de outubro de 24, de todos esses entrevistados, 29% deles se consideram evangélicos. Ou seja, estão dentro da igreja. Olha que número alarmante para a igreja.
Então, 29% das pessoas pesquisadas que já jogaram ou que estão nessa zona de risco, que jogam com muita frequência, 29% são, se declararam evangélicos. Então, perceba que esse é um cenário que tem entrado dentro da igreja, alcançado jovens e adultos que estão dentro da igreja. Então, olha a relevância desse tema para os nossos dias. Tá? Extremamente importante. Recentemente, no Brasil, está acontecendo a CPI das apostas esportivas, das bets, do Tigrinho e várias outras plataformas. Tá? E nessa última semana, foi levantada uma questão por um senador, aonde ele levantou a questão da ludopatia. O que é ludopatia? É uma doença, tá? É uma patologia, uma condição médica caracterizada pela compulsão por jogos de azar, ou seja, uma pessoa que ela aposta de uma forma compulsiva, já está dominada pelo vício. Então, a exposição a estímulos relacionados ao jogo pode ativar, é um gatilho psicológico e faz com que essa pessoa jogue. Então, essas bets aí, plataformas ali na ponta dos dedos no celular, ela desperta essa pessoa essa forma compulsiva para ficar apostando, jogando. Então, a ludopatia é sim uma patologia médica já identificada entre esses apostadores, tá? Então, olha como que vai aprofundando o nível de perigo, tá? Então, o autor foi muito feliz em trazer esse tema para nós aqui, porque nós temos visto aí que jovens, adultos, os crentes aí, muitos crentes estão com um tigrinho na ponta da língua, apostando em jogos, o resultado do jogo tal, quem vai levar cartão, quem vai fazer gol. Então perceba que isso já está aí invadindo, né, o cenário até mesmo religioso. Então, vamos nos atentar, vamos meditar um pouco mais do que a palavra do Senhor diz para nós, tá bom? A revista está dividida em 3 tópicos, tá? Dentro desses 3 tópicos temos aí o nosso desafio teológico, aquela pergunta ali para o professor trabalhar com o aluno, tá bom? Na sala de aula. Então, vamos lá. Primeiro ponto é a ética dos jogos, tá? Provérbios 13, versículo 11 é o texto base. Esse texto apresenta um contraste entre a obtenção de bens de maneira honesta e a busca por um enriquecimento rápido por meios questionáveis, tá? No contexto dos jogos de azar e apostas, esse provérbio nos leva a refletir sobre a busca por um dinheiro fácil, pois é uma característica comum em jogos e apostas. Enquanto muitos veem os jogos como uma forma legítima de tentar a sorte e prosperar na vida, a Bíblia nos adverte sobre as consequências de seguir por esse caminho, tá? Então, a palavra de Deus sempre vai nos trazer aqui uma palavra de libertação, uma palavra que vai nos levar a uma reflexão para encontrarmos um caminho concreto, um caminho legítimo diante do Senhor. Então, a grande questão é: um dinheiro rápido por meio de apostas, esse caminho é nebuloso, questionável. Então, fica a reflexão para nós cristãos, que temos que andar em retidão, em sinceridade na presença do Senhor. Tá? Ele vai continuar dizendo o seguinte: a ética bíblica ensina que devemos buscar o sustento por meio do trabalho honesto e do esforço diligente. A verdade é que os jogos de azar promovem a ideia de que é possível conquistar riqueza sem esforço, apelando para a tentação de uma recompensa imediata. Então, a grande questão das bets é exatamente isso: dinheiro fácil. Dinheiro fácil, independente de como vem, independente de como essa empresa ela trabalha os seus ganhos, se é de uma forma lícita ou ilícita ou não. Então, a pessoa que é compulsiva, que cai nessa armadilha do vício, ela entende que em algum momento ela vai ter chance de ganhar. Sendo que a cada momento que passa, ela está sendo que enganada, porque o próprio nome já diz jogos de azar, ou seja, o jogador sempre perde, tá? Sempre perde. Então, a plataforma vai se utilizando de ferramentas ali. Em algum momento ela solta um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas ela sempre está ganhando, e sempre está destruindo, limpando a mão de muitas milhares de pessoas. Então o jogador compulsivo não entende isso. Ele não entende que de alguma forma ele está perdendo, tá? E a Bíblia vai dizer, olha, o melhor caminho é obedecer a Deus, trabalhar de uma forma legítima, diligentemente para conquistar e confiar em Deus. Confiar que Deus vai na frente,
Confiar que Deus vai abrir os caminhos, vai prosperar, vai abençoar, tá? Então a Bíblia nos exorta a valorizar o trabalho árduo e a paciência na aquisição de riqueza. Então, um trabalhador é dia após dia, diligentemente, construindo a sua história, estudando, se capacitando, sendo promovido um passo de cada vez, aperfeiçoando, criando maturidade, criando experiência. É isso que a Bíblia nos ensina. De uma forma lícita, honesta, crescermos na vida, grau após grau, ano após ano. Não de uma forma ilícita com esses jogos de azar. Então, a riqueza adquirida de maneira ilícita ou por meio de apostas, ela vai trazer malefícios, tá? Bem mais do que benefícios. Afinal, a pessoa se torna dependente do acaso, em vez de confiar em Deus. O João, capítulo 5, trouxe esse texto aqui para vocês, para nós meditarmos aqui, lá no versículo 17. Está escrito assim, ó. Jesus respondeu: Meu pai trabalha até agora, e eu também estou trabalhando. Olha aí, a menção de Jesus trabalhando. Jesus tinha uma missão, e a missão de Jesus era árdua. Ele tinha que ser diligente, perseverante, dia após dia. Então ele fala aí, ele menciona a questão do trabalho, como um trabalho, né, ele é honroso para o ser humano. Como o trabalho dignifica, como o trabalho enaltece, como o trabalho traz crescimento, como o trabalho traz maturidade para você buscar os seus objetivos. Então, a palavra do Senhor diz através de Jesus sobre o trabalho. Tá? E aí a Bíblia também nos ensina a ter integridade nas nossas finanças. O envolvimento com esses jogos de azar e aposta compromete a nossa ética, porque é uma busca por riqueza à custa de outras pessoas. Lembra que eu falei que essas plataformas são jogos de azar? Ela está rapando, destruindo, enganando milhões de pessoas para que de uma forma automática libere uma fraçãozinha mínima para alguém aqui, para alguém ali, mas a verdade é que milhões estão sendo o quê? Prejudicadas. Então isso cria um ambiente de incerteza e uma insegurança financeira. Então nós temos que ter integridade com as nossas finanças, responsabilidade. O jogador compulsivo, ele deixa de ter responsabilidade, seus compromissos com a sua família, né? Então, o autor vai nos dizer que os jogos de azar vai corromper essa integridade, vai corromper essa integridade. O salmista diz no Salmo 128, olha só que palavra interessante. Salmo 128, versos de número 2, versículo 2 diz, vou ler um aqui, né? Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do fruto das tuas mãos e será feliz, e tudo te irá bem. Então, comer do fruto da mão é o trabalho, é o suor. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos suar no nosso trabalho para conquistar, para adquirir, não ficar em busca desses ganhos ilícitos de uma forma rápida. Olha que interessante. Tem outro texto aqui em Provérbios, capítulo 10, versículo 4. Provérbios 10, versículo 4. Aquele que trabalha com mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Olha a maneira de se enriquecer, trabalhando diligentemente. Tá? Não se lançando nessas apostas, jogos de azar, sendo enganado, perdendo tudo, tirando dinheiro do boleto da casa, da água, da luz, do carro, do mercado, da boca dos filhos, da boca da esposa. Tem pessoas que deixam de comprar um presente para os filhos, para a esposa, deixa de adquirir algo para sua casa, melhorar a sua casa para ficar investindo em jogos, perdendo. Então isso é um engano. A palavra diz: trabalhe, seja diligente, coma do fruto do seu suor. Vale esclarecer a diferença entre dinheiro fácil e dinheiro rápido. Trata-se de conceitos diferentes. Olha aí. Então, dinheiro fácil. O que é o dinheiro fácil? Eu estou dizer para nós. Riquezas obtidas sem esforço legítimo.
está ligado a práticas moralmente questionáveis ou ilícitas, como fraude, jogos de azar, esquema financeiro enganosos. Tá? Então, nós temos aí essas plataformas de jogos de azar, temos as famosas pirâmides, que também têm aí enganado milhões de pessoas. Então, isso é um dinheiro fácil, de uma forma ilícita. Por isso que no Brasil hoje está tendo até uma CPI. O negócio ficou tão escancarado, está trazendo tantas coisas ruins, enganando tantas pessoas, que está sendo investigado pelo governo. Tá? Então, o dinheiro fácil, ele apela ao desejo humano de obter algo sem esforço, mas em muitos casos resulta o quê? Em prejuízos, até mesmo espirituais, emocionais e financeiros. Então, o financeiro é só a ponta só do iceberg. Mas uma pessoa que já entrou em prejuízo financeiro já está passando por problema emocional, psicológico e principalmente espiritual. Tá? Então, o autor vai trazer essa distinção. Olha, tem o dinheiro fácil e tem o dinheiro rápido. Dinheiro fácil, caminho ilícito. Tá? Mas e aí que eu falei sobre as CPIs aí, ó. As famosas aí, que são as que fazem as propagandas das bets, pessoas que são influencers, têm milhões de seguidores, incentivando as pessoas a usarem essas bets aí, estão sendo investigadas também. Porque já está ficando muito claro isso. Como que elas divulgam uma coisa que está sendo ruim para o ser humano, levando as pessoas a perder tudo? Tem pessoas que até já se mataram por dívida em jogos de plataforma. Então você vê, Deolane Bezerra, Virgínia, já estão sendo convocadas, fora outros que depois dessa nossa lição aqui, também já prestaram depoimento. Então, dinheiro fácil, práticas moralmente questionáveis, ilícitas, olha aí, investigação. Mas, por outro lado, tem um dinheiro rápido, que pode ser fruto de oportunidades legítimas, honestas. Por exemplo, investimento. Investimento bem planejado, negócios inovadores, estratégias de mercado. Então, dinheiro fácil é uma coisa, dinheiro rápido é outra coisa. A pessoa pode estudar, se capacitar numa determinada área, ser um investidor, um empreendedor, está olhando para o mercado, qual é a necessidade do mercado, onde que eu posso investir o dinheiro que eu tenho aqui para ter um lucro. De repente ela compra um carro usado, dá uma reformada e na outra semana já vende, já ganha ali o dinheiro rápido, mas de uma forma lícita, honesta. Ela enxergou uma necessidade na sociedade, ela investiu, ela trabalhou, estudou para aquilo e teve êxito. Êxito. Qual é a diferença? Tá? Então, embora o dinheiro rápido nem sempre envolva um processo longo e demorado, exige preparação, conhecimento, dedicação prévia. Então, hoje nós vemos aí muitos empreendedores, pessoas que de um mês para o outro aí realmente enriqueceram, encontraram caminhos, se tornaram palestrantes, ensinaram pessoas em determinadas áreas, as pessoas compram os cursos, aprendem, ou compram um produto que aquela pessoa vende. Então, nós vemos aí os pet shops, as áreas de cosméticos, roupas. Então, são muitas as áreas onde os empreendedores, investidores estão aí ganhando dinheiro rápido, mas de uma forma honesta. Estão se capacitando, tendo conhecimento, se preparando. Então, a diferença essencial está no fato de que o dinheiro rápido, quando ético, não abandona o princípio de um trabalho diligente, enquanto o dinheiro fácil compromete a integridade. O dinheiro rápido, não. Quando conduzido corretamente, pode ser uma bênção e uma manifestação da providência de Deus em abrir portas para quem é esforçado. Tá? Trouxe um texto aí para você, segunda Crônicas 15:7. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Então, ó, vale a pena se capacitar, vale a pena estudar, vale a pena se dedicar em uma determinada área, vale a pena você estudar o nicho de trabalho que você está, de repente, da tua área, da tua empresa, de repente você é um vendedor, enxergou uma necessidade no comércio, você está entrando, está vendendo, está promovendo, está estudando, está buscando. Então, isso é lícito, isso é honesto. É diferente de um dinheiro fácil, de uma forma errada, questionável. Então, você pode sim alcançar dinheiro rápido, de uma forma honesta. O apóstolo Paulo, em sua carta a Timóteo, afirma que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Olha lá. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o primeiro ponto aqui, o dinheiro não é o problema. Nunca foi. Pelo contrário, o dinheiro traz solução para muitas coisas. Mas o problema é o amor ao dinheiro. Quando você ama mais o dinheiro do que a Deus, quando você tira o dinheiro do bolso e coloca no coração, Deus fica em segundo plano, aí sim se torna algo maligno. Porque aí vem a ganância, vem a obsessão, você perde a sua integridade, você está disposto a se corromper, a fraudar, ter práticas antiéticas, práticas questionáveis, ilícitas, tá? Então, como cristãos, devemos ser cautelosos com qualquer prática que envolva a busca por um lucro sem o devido esforço e respeito pelo trabalho honesto. Cuidado com o amor ao dinheiro, irmãos. Lugar de dinheiro é no bolso, com responsabilidade. Tá bom, muito cuidado com isso. Então, perceba que o autor diz, ó, o amor ao dinheiro é o problema, tá? Em última análise, o texto base que lemos, Provérbios 13:11, revela que a verdadeira riqueza é o resultado de um trabalho honesto, dedicado. Qualquer proposta que prometa riqueza fácil ignora os princípios de integridade e ética que a Bíblia nos ensina, né, irmão? Então, aquele velho jargão, né? Nem tudo que reluz é ouro, muito cuidado. Então devemos rejeitar práticas desonestas, buscar maneira justa de sustentar nossa vida e o nosso lar, pois assim honraremos ao Senhor. Então, essas buscas por práticas ilícitas desonram a Deus, corrompe a nossa fé, corrompe a nossa conduta. Então, assim, não, o cristão não pode ficar jogando tigrinho, não pode ficar fazendo apostas em bets, em jogos de azar, plataforma. O cristão não pode, por quê? Porque isso vai corromper a sua crença, a sua fé, a sua integridade, a sua honestidade. Isso vai levar a muitas dores. Lembra que Paulo falou? Ó, traspassaram a si mesmos com muitas dores. Isso aqui é a consequência quando há esse quando se corrompe, quando cai nas mãos desses vícios. Então, vai trazer dores emocionais, psicológicas, financeiras, vai afetar o casamento, a família, o lar, a sua vida, vai entrar em dívidas, porque um jogo é de azar, você vai perder. Tudo que você ganha, de repente, frações hoje, você vai perder muito lá na frente. Então, muito cuidado. Nossa primeira provocação teológica aí, tópico 1. Se Deus é soberano e pode prover todas as coisas, por que a Bíblia insiste tanto na valorização do trabalho honesto e no esforço diligente? E aí? Porque nem tudo cai do céu? Porque Deus fala que nós temos que trabalhar, suar para conseguir? Então, fica aí, professor ou aluno, nessa primeira provocação teológica. Bem? Tópico de número 2, as consequências. Olha aí, então agora a parte ruim aí, do vício dos jogos, tá? Discussão sobre os efeitos negativos das apostas na vida pessoal e comunitária. Os jogos de azar e apostas podem ter consequências devastadoras, tanto para o indivíduo quanto para a comunidade. O envolvimento com essas práticas pode levar à perda de recursos financeiros, destruição de relacionamentos, até mesmo a perca no senso de propósito de vida. Então, é aquilo que nós falamos, né? O vício, ele vai trazer danos terríveis, não só àquela pessoa, mas em todos que estão ao seu redor. Familiares, pais, mães, esposa, filhos, porque os danos são terríveis. Nós temos relatos aí de famílias destruídas por causa dos jogos, dos vícios, não só de bets, plataformas, jogos de azar, jogos de carta, vários tipos de jogos que levam as pessoas aí a apostarem dinheiro que era um dinheiro de compromissos, dinheiro da casa, da família, tá? Então, isso é muito preocupante, as consequências são terríveis. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6,12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É o sentido da palavra, irmão, de nós sermos cautelosos, cuidadosos, vigilantes, tá? Então, embora o jogo em si não seja explicitamente proibido na Bíblia, a dependência dele, ou seja, o vício
E as suas consequências são altamente prejudiciais, tá bom? Então, falou em jogos de azar, qualquer tipo de vício vai trazer prejuízo. E como os vícios em jogos de azar têm destruído vidas, casamentos, famílias inteiras, jogadores compulsivos que tiram da boca dos filhos, da boca da família, para se lançar nesses jogos de azar. Então, quanto mais de pessoas que vão estar jogando, mais essas plataformas vão permanecer. Então, o desafio é, principalmente para o cristão, lembra aqueles 29% lá da pesquisa de cristãos? Temos que zerar aquilo lá. O cristão tem que dizer não, o cristão tem que ser o primeiro, igual eu sou a favor da vida, eu sou a favor do amor, da família. Então, tudo que é contra, que destrói, que afeta, eu digo não. Então, diga não aos jogos de azar, diga não às apostas, tá bom? Uma das maiores consequências dos jogos é o impacto financeiro. Nós já falamos sobre isso. A tentação de apostar grandes quantidades de dinheiro visando um lucro fácil pode levar com certeza à falência. Endividamento, aí a pessoa cai na mão de agiota, dívidas enormes, começa a perder casa, perder carro, perde tudo, perde até a vida, irmão. Perde até a vida, né? 1 Coríntios 4, versículo 2, está escrito assim: O que se requer de nós, os administradores de Deus, é que se encontrem fiéis. Seja fiel a Deus, irmão. Quer prosperar? Seja fiel a Deus nas suas ofertas, nos seus dízimos, nos seus propósitos. Por quê? Porque dessa forma Deus vai te honrar, Deus vai abrir as portas, Deus vai te prosperar. Então, os vícios levam a todas essas consequências aqui, ó. Percas irreparáveis, danos terríveis. Tá? Então, devemos ser o quê? Bons administradores dos recursos que Deus nos deu. Então, um administrador é um mordomo. Então, o desperdício do dinheiro com aposta é quebrar esse princípio bíblico. Além de danos financeiros, os jogos de azar também têm efeito negativo sobre o que? A saúde mental, emocional. As emoções e a saúde mental da pessoa pode ser afetada de maneira irreversível. Os jogos podem se tornar uma casa de refúgio, ou seja, a pessoa encontra no jogo ali, como encontra na bebida, como encontra em outros vícios, um refúgio, um escape para os problemas reais da vida. Então a vida é real. A vida tem desafios, tem problemas. Temos desafios no trabalho, na família, nos relacionamentos. Temos, e temos que encará-los de frente. Então muitas pessoas entram nesse vício, esses jogos de azar, e ali elas encontram um refúgio. O negócio apertou aqui e ela, eu vou espairecer. Aí ela vai jogar. E ela se torna uma compulsiva, viciada, fale financeiramente, deve a agiotas, tira dinheiro da família. Então isso é terrível, é muito perigoso, tá? Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todas as tuas colheitas, e os teus celeiros serão cheios, e os teus lagares transbordarão. Mais uma vez aí, Salomão, o autor de Provérbios, nos mostrando o caminho para a prosperidade, a fidelidade, honrar a Deus. Então, nós temos uma vida legítima diante de Deus, honramos ao Senhor, porque nós sabemos que tudo veio dele, foi ele que nos deu, ele que nos abriu a porta do estudo, do emprego, da capacitação, da prosperidade. Então, nós honramos a Deus. Esse é o caminho para a prosperidade. Então, enquanto o vício, o jogo leva a pessoa para um caminho de perdição, quando nós honramos a Deus, obedecemos a sua palavra, olha o que acontece aí, ó. Isso é promessa, irmão. Os teus celeiros serão cheios. Os teus lagares não ficarão pela metade, eles vão transbordar. Olha que palavra linda. Então, por fim, o vício em jogos de azar e apostas podem chegar ao extremo. Pessoas completamente envolvidas com isso pode, olha aí, um outro ponto complicado do viciado. Ele vai recorrer ao crime, ao roubo para sustentar o seu vício. Então, nós vemos casos de filhos que roubam pais, que roubam sua própria casa, bens que foram conquistados com muito suor, com muito trabalho, são subtraídos, vendidos para sustentar o vício. Então, perceba o perigo, a periculosidade do vício em jogos de azar. Então, a pessoa começa apostando 2, aposta 5, aposta 10, aposta 30, quando vê, está perdendo todo o salário.
Bom, então, além disso, as apostas fomentam uma mentalidade de ganância, de egoísmo cada vez mais. Quer ganhar mais, aposta mais e perde mais. Tá? O bem-estar coletivo é colocado em segundo plano e a ganância pessoal ela é exaltada. É aquilo que nós falamos. Bem-estar coletivo, a família, segundo plano. Filhos, segundo plano. Esposa, segundo plano. Agora é só o eu, ganância, aposta e, consequentemente, perca, prejuízo. Tá bom? Segunda provocação teológica. Se o jogo não é explicitamente proibido na Bíblia, por que então devemos nos abster dele? Então, lembra do texto que nós falamos lá? Nem tudo me convém. Então, tem pessoas que pensam assim: ah, mas se não tiver um versículo escrito exclusivamente, que eu não posso isso, tal, 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 quer dizer que eu posso. Não, irmão. Analisa, reflete, analisa as consequências. É lícito? Vale a pena? É justo? Não está prejudicando ninguém? Deus aprova isso? Então, fica aí um desafio aí, tá bom? Terceiro e último tópico, alternativas saudáveis de lazer. Propostas de entretenimento que honram a Deus. Tá? Então, em vez de buscar no jogo de azar uma forma de entretenimento, a Bíblia nos convida a encontrar alegria e descanso em atividades que honram a Deus e promove o bem-estar da nossa vida espiritual e social. Tá? Então, é nós buscarmos alternativas para suprir certas necessidades. Bom, há diversas alternativas saudáveis de lazer que podem enriquecer a nossa vida sem comprometer os princípios bíblicos. O lazer, quando vivido de forma equilibrada, pode ser uma bênção de Deus, proporcionando descanso e renovação. Olha aí, texto de Eclesiastes 8, versículo 15. Por isso, desfrute da vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. Glória a Deus por esse texto. Eclesiastes 8, versículo 15, tá? Uma alternativa saudável e edificante é a prática de esporte e atividades ao ar livre. Participar de esporte, caminhar na natureza e realizar atividades recreativas com amigos e família são formas de entretenimento. Então é buscar natureza, buscar compromissos que vão glorificar Deus, o coletivismo, o relacionamento, a comunicação. Isso vai tirar você desse mundinho de vício que você entrou. Você vai se relacionar, você vai crescer, tá? Atividades físicas, momentos de reflexão, apreciar a criação de Deus. Então, tudo isso que Deus criou, a natureza, as coisas belas, isso quando você começa a olhar para essas coisas, você sai desse mundo capitalista. Então, muitas pessoas que entram nesse vício de jogatina, aposta, é porque ela quer ter um dinheiro rápido e fácil para suprir aquilo que ela quer obter, comprar, por causa desse mundo capitalista que nós vivemos também. Então a pessoa deixa de apreciar a criação de Deus, ela não vai numa praça, não vai num parque, não passeia com a família, não para refletir, para fazer uma leitura, ela fica ali impregnada naquele capitalismo, é só rede social, é só celular, é só lojas, é só compra, é só produtos, aí ela não tem o dinheiro, aí vem a Beth, ela aposta porque ela quer ganhar e ela acaba perdendo. Então contemple a natureza, pratique atividades em família, com os amigos, isso vai tirar você desse ciclo vicioso, tá bom? Eclesiastes 3:22 está escrito assim: Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Então desfrute agora. Desfrute agora das suas riquezas. Então, se você trabalhou, receba teu salário, passeie com a tua família, saia, distrai a cabeça, desliga o celular, sai da rede social. Então, desconecte desse mundo capitalista vicioso que talvez você está aí conectado. Outro lazer saudável é o envolvimento em atividades culturais e artísticas. Teatro, música, literatura. Então, são várias opções que nós temos aí. Então, o importante é escolher com cuidado as obras que consumimos. Não podemos consumir qualquer coisa sem critério. É necessário evitar aquelas obras que prometem valores contrários à palavra de Deus. O bom entretenimento deve sempre expressar o que é moralidade, justiça, verdade de Deus. Tá? Capítulo 6 de Eclesiastes diz assim: Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo,
E uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem bem melhor sorte do que ele. Olha que texto forte. Então, desfrute, busque novos horizontes, busque novas perspectivas, novas soluções. Talvez você está aí conectado de uma forma muito profunda com essas redes sociais, capitalismo, compra, aquisição, e aí falta o dinheiro, você se lança em apostas, perde, vai ficando, né, cada vez mais compulsivo. Então, cuidado. O autor vai nos dizer que nós temos que buscar novas perspectivas, tá bom? Ele finaliza dizendo assim: além disso, participar de atividades comunitárias, como serviços de voluntariado ou grupos de estudo bíblico, também oferece uma forma de lazer edificado. Então, se reunir com pessoas que também estão no mesmo propósito, pessoas que se reúnem para sair desse ambiente perigoso, vicioso dos jogos, tá? Então, o lazer que honra a Deus é aquele que promove uma edificação pessoal, glorifica a Deus. Escolher bem esse entretenimento demonstra sabedoria, fidelidade aos princípios bíblicos, tá? Então, dessa maneira, nós podemos desfrutar a vida com equilíbrio, propósito, agradando a Deus em tudo que nós fazemos. Eu vou citar aqui 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, faça para a glória de Deus, procure novas saídas, novos ambientes, novas atividades. Então, nesse último ponto, o autor vai trazer para nós alternativas saudáveis, para você sair desse ambiente, desse ciclo vicioso ao qual você está inserido aí, está entrando nesse perigo, que é dos jogos de azar, das apostas, das bets, o tigrinho da vida, tá? Que tem ceifado vidas, trazido muita tristeza para as pessoas, tá? Então, muito cuidado com isso. Nós vemos em dias perigosos, são armadilhas, e nós vemos que até mesmo cristãos estão caindo nessas armadilhas. Então, nós precisamos ser muito rígidos, rigorosos, uma palavra que não faz curva. O crente não pode se lançar em jogos de azar. O cristão não pode lançar as suas riquezas, as suas finanças em jogos ilícitos. Não. Honra a Deus. Seja um ofertante generoso. Tenha sempre uma oferta generosa para levar para a igreja. Seja um dizimista fiel do Senhor. Tenha propósito. Abençoa a tua igreja. Ajuda a tua comunidade de fé. Está faltando comprar alguma coisa? Seja o primeiro. Olha, custa R$ 400, eu vou dar R$ 100, vou ofertar de coração e as pessoas vão seguir o teu caminho, vão abençoar a obra de Deus. Abençoem homens de Deus, mulheres de Deus. Sabe outra coisa que eu vejo poucas pessoas fazendo? Compre um livro. As lojas cristãs têm perecido, irmão. Compra uma Bíblia. Às vezes a pessoa fica 10 anos com a mesma Bíblia. Não. Troca de Bíblia a cada 6 meses. Compra uma Bíblia nova, um lançamento, uma versão interessante. Invista em livros cristãos para a sua capacitação. Recebe o teu salário, procura uma loja cristã na tua cidade, dá presente para alguém, compra um livro lá, apresentei alguém, uma roupa, algo que aquela loja cristã está desenvolvendo, investindo, faça isso. Você vai ver como que Deus vai honrar você, vai honrar a tua fé, Deus vai te prosperar com a tua fidelidade, tá bom? Jogos de azar não, Deus não está nesse negócio, amém? Que Deus possa abençoar todos vocês grandemente. Nós ficamos aqui com a lição de número 7, jogos de azar e apostas. Que essa palavra possa edificar a sua vida. Se essa palavra te ajudou, manda esse vídeo para mais alguém, compartilha. No nosso canal estão todas as outras lições. E vou dizer para você, a lição de número 8 vai ser tremenda. Não perca. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus.